Josué. Quando a terra prometida estava à vista, o grande líder, Moisés, passou a tocha da liderança para um jovem corajoso, Josué. O povo de Israel estava prestes a cruzar para uma nova terra, um novo destino. Depois de 40 anos de peregrinação no deserto, as promessas de Deus estavam prestes a se cumprir. Mas essa travessia não seria fácil. Havia desafios imensos, cidades fortificadas, guerreiros imbatíveis e um imenso obstáculo para superar. A Jordão, que parecia um obstáculo intransponível. No entanto, havia alguém preparado para liderar Israel para sua vitória final. Este homem era Josué, o sucessor de Moisés. Josué, que desde jovem se destacava por sua coragem e fé, sabia que o peso da responsabilidade estava sobre seus ombros. Ele não era apenas um comandante militar, ele era o líder espiritual do povo de Deus, responsável por cumprir a promessa divina de levar os israelitas à terra que Deus havia lhes dado. Mas Josué não estava sozinho nessa jornada. Deus, que havia estado com Moisés, também estava com ele. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, encontramos uma poderosa palavra de encorajamento do Senhor. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Josué, com toda a sua experiência e fé, passou a conduzir o povo em sua jornada para a conquista de Canaã. Mas ele sabia que não seria uma tarefa simples. Ele se depararia com guerras, traidores e gigantes. Mas, acima de tudo, Josué compreendeu que o segredo da vitória estava na obediência a Deus, na confiança total em suas promessas. Assim como Josué confiou nas promessas de Deus, se você também deseja viver a sua vida com coragem e fé, dando passos firmes em direção ao propósito que Deus tem para você, deixe seu like neste vídeo e nos acompanhe nesta jornada de fé e superação. Vamos aprender com Josué e como ele conduziu o povo à terra prometida. Junte-se a nós e siga conosco nessa caminhada de fé. A jornada de Josué estava prestes a começar, e as palavras de Deus para ele eram claras e firmes. Sê forte e corajoso. Deus sabia que, para conquistar a terra prometida, Josué e o povo precisariam de uma fé inabalável. Era uma terra habitada por gigantes com cidades fortificadas e guerreiros poderosos, mas Deus já havia prometido a vitória. A chave estava na confiança em sua palavra. Quando o povo de Israel chegou à margem do Jordão, um grande desafio se colocou à frente. O rio estava transbordando e parecia impossível atravessá-lo. Era uma barreira natural que exigiria mais do que esforço humano para ser superada. Mas Deus disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te aos olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, também estarei contigo. Josué, capítulo 3, versículo 7. Esse momento foi um marco na história de Israel. Deus instruiu Josué a dizer ao povo que se santificasse, pois ele iria fazer maravilhas entre eles. Quando o sacerdote com a Arca da Aliança entrou nas águas do Jordão, o milagre aconteceu. As águas do rio se abriram, e o povo passou a seco, assim como tinha acontecido com os israelitas no Mar Vermelho. Este foi um grande sinal da fidelidade de Deus. O povo de Israel, após 40 anos de peregrinação, viu diante de seus olhos o cumprimento de uma promessa. Eles estavam, finalmente, prestes a entrar na terra prometida, mas para isso precisavam confiar em Deus a cada passo do caminho. Deus não apenas abriu o caminho através do Jordão, mas também deu instruções claras sobre como o povo deveria proceder. Josué ordenou que cada tribo pegasse uma pedra do fundo do rio e as levasse como um memorial, para que, quando os filhos perguntassem o significado daquelas pedras, eles pudessem contar a história da intervenção divina. Essas pedras, conforme Deus instruíra, seriam um símbolo eterno da fidelidade de Deus ao seu povo. Após a travessia do Jordão, Josué sabia que o maior desafio estava por vir, a conquista das cidades fortificadas de Canaã. A primeira grande cidade a ser enfrentada foi Jericó, uma cidade cercada por muralhas imponentes, aparentemente intransponíveis. O exército de Israel era composto por pessoas que haviam passado a vida inteira no deserto e não estavam preparadas para uma guerra convencional. No entanto,
Josué sabia que a vitória viria não pela força humana, mas pela obediência a Deus. Em Josué, capítulo 6, Deus deu a Josué instruções peculiares para a conquista de Jericó. Cercarás a cidade, todos os homens de guerra, uma vez por dia. Assim farás durante 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. Mas no 7º dia, ao redor da cidade, marchareis 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Deus mandou que os israelitas marchassem em silêncio por 6 dias, e no 7º dia, após a última volta, as trombetas soariam e o povo gritava, e as muralhas de Jericó cairiam. Este plano, que parecia estranho aos olhos humanos, foi um grande teste de fé para o povo de Israel. Durante 6 dias, o povo teve que marchar silenciosamente ao redor das muralhas, confiando em um comando divino que não fazia sentido à primeira vista. Mas quando o povo seguiu as instruções de Deus, as muralhas de Jericó caíram com um estrondo, e Israel conquistou a cidade. A vitória em Jericó foi mais do que uma conquista militar. Foi uma demonstração da soberania de Deus. Ele estava dizendo a Josué e ao povo de Israel que a vitória não vinha da força humana ou de estratégias militares, mas da obediência à sua palavra. Deus era o verdadeiro comandante e os israelitas eram apenas instrumentos de sua vontade. Após a queda de Jericó, Josué e o povo de Israel continuaram sua jornada de conquista, mas logo enfrentaram um novo desafio: a desobediência de um homem chamado Acã. Durante a conquista de Jericó, Deus ordenara que toda a prata e ouro da cidade fossem consagrados a ele. Mas Acã desobedeceu e tomou para si alguns despojos da cidade. Esse pecado teve consequências graves para Israel, pois, como resultado, a próxima batalha contra a cidade de Ai terminou em derrota para o exército israelita. A derrota em Ai foi um momento difícil para o povo de Israel, pois eles estavam confiantes de que Deus estava com eles, mas ao desobedecer à ordem divina, Acã havia colocado em risco a vitória. Josué, perplexo com a derrota, se prostrou diante de Deus, buscando orientação. Foi então que Deus lhe revelou o erro de Acã e a necessidade de purificação antes que o povo pudesse continuar sua jornada. Em Josué, capítulo 7, versículo 13, Deus disse: Levanta-te, santifica o povo e dize-lhes: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há anatema no meio de ti, ó Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos até que tirais do meio de ti o anatema. Com a identificação do pecado de Acã, o povo fez a devida purificação, e Deus ordenou uma nova batalha contra Ai, desta vez com a vitória garantida. Josué e o povo aprenderam uma lição vital. Sem a obediência total a Deus, a vitória não seria possível. Quando Israel se arrependeu e seguiu as instruções de Deus com fidelidade, ele restaurou sua bênção sobre eles, garantindo a conquista de Ai. Com cada vitória, a fama de Israel se espalhava e os povos vizinhos começaram a temer a nação que parecia imbatível. A vitória sobre as cidades de Jericó e Ai, somadas às conquistas subsequentes, demonstraram que Deus estava conduzindo Israel em cada passo, em cada batalha. Josué e o povo de Israel não estavam apenas conquistando terra, mas também a confiança plena no poder de Deus para derrotar seus inimigos. Mas a jornada de Josué não estava completa, e ao contrário, ele sabia que ainda havia muito a ser feito. Em Josué capítulo 11, versículo 23, lemos que Josué tomou toda a terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu-a por herança a Israel, segundo as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Após muitas batalhas e vitórias, Josué conduziu o povo até o cumprimento da promessa de Deus. Ele sabia que a obra de Deus nunca era concluída apenas pela força humana, mas por meio da fé, da obediência e da constante dependência de Deus. O que parecia ser um sonho distante, agora estava se tornando realidade. O povo de Israel havia finalmente tomado posse da terra prometida. A vida de Josué é um exemplo de fé inabalável e obediência inquestionável a Deus, mesmo diante dos maiores desafios. Ele não apenas liderou Israel na conquista de Canaã,
mas também demonstrou que a verdadeira vitória vem da confiança plena nas promessas de Deus e na disposição de seguir suas instruções, mesmo quando elas parecem incompreensíveis. A jornada de Josué foi marcada por momentos de grande dificuldade, mas também por uma confiança constante na orientação divina. A grande lição que podemos tirar da história de Josué é que, para alcançar o propósito de Deus em nossas vidas, precisamos ser fortes e corajosos, assim como ele foi. Precisamos confiar no Senhor em cada passo de nossa jornada, mesmo quando enfrentamos obstáculos que parecem intransponíveis. O exemplo de Josué nos ensina que, ao permanecermos fiéis, Deus nos conduz à vitória, pois Ele é sempre fiel às suas promessas. A história de Josué também nos lembra que a verdadeira liderança não se baseia em nossa própria força ou habilidades, mas em nossa capacidade de ouvir e obedecer a Deus. Josué não confiou em sua própria sabedoria ou em seus próprios planos, mas sempre buscou a direção do Senhor. Ele sabia que a força verdadeira vinha de Deus, e foi isso que lhe permitiu conquistar a terra prometida. Por fim, a vida de Josué nos ensina que, quando seguimos a vontade de Deus, Ele nos conduz a um futuro de paz e prosperidade, assim como fez com Israel. A vitória de Josué não foi apenas sobre os inimigos físicos, mas sobre a dúvida, o medo e a falta de fé. Ao confiar em Deus, Josué levou o povo a uma nova era, onde as promessas divinas se tornaram realidade. Se você também deseja viver com essa confiança em Deus e dar passos corajosos em direção ao seu propósito para a sua vida, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Que a luz de Deus guie seus passos, assim como guiou Josué, e que você também possa experimentar a vitória que vem de seguir a vontade do Senhor. Que a sua fé seja inabalável e que você seja fortalecido por Ele em cada batalha que enfrentar.